Houve uma época que eu me interessava bastante por filmes e uma das coisas que eu gostava de ver quando assistia um filme era o seu making of. Geralmente o making of mostra como um filme é feito. Acontece que as grandes ideologias geralmente não disponibilizam o seu making of. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o making of da ciência, o que está por trás da construção científica e por que muitas vezes existe esse embate entre criacionismo e evolucionismo. Seria esse um debate puramente científico ou algo a mais que nós não estamos vendo? Você que já acompanha o canal há algum tempo conhece o conceito de episteme, usado por Foucault. Esse conceito é crucial para entendermos como funciona a ciência. A episteme dá o tom aos discursos independente e aquém dos possíveis critérios de cientificidade do discurso científico propriamente dito. Um exemplo razoável disso é a vinda de Richard Dawkins ao Brasil durante o evento literário conhecido como FLIP, a Feira Literária de Paraty. Richard Dawkins aproveitou a oportunidade e foi até a Amazônia, uma vez que ele é biólogo de formação. Ao voltar ao Rio de Janeiro, onde aconteceria o evento, a repórter do G1 pergunta: "Sr. Dawkins, o que o senhor achou do Pantanal?" A sua resposta é contundente: "Eu acabei de voltar do Pantanal e fiquei deslumbrado com tanta beleza. Se não conhecesse Darwin, eu me ajoelharia e diria: isso é obra de Deus." Em um dos seus livros, o mesmo Dawkins também mostra como um determinado discurso científico pode servir de filtro mesmo para as evidências disponíveis. Antes de Darwin, mesmo as pessoas instruídas que haviam abandonado as perguntas do tipo "por quê?", com respeito às rochas, cursos d'água e eclipses, ainda aceitavam implicitamente esse tipo de pergunta sempre que dizia respeito às criaturas vivas. Agora, apenas os cientificamente analfabetos a fazem. O falecido astrônomo Carl Sagan, por sua vez, minimiza as predisposições emocionais que os cientistas venham a possuir. Mas a grande questão é: será que é possível fazer ciência de forma totalmente neutra? O físico Marcelo Gleiser admite, sem constrangimentos, que a ciência é produto do ambiente cultural e emocional em que é criada. Para ele, a ciência é fiel herdeira do pensamento grego. A ciência também almeja atingir um estado de perfeição racional, embora seja claro para os seus praticantes que a verdadeira perfeição é uma abstração impossível de ser atingida. O próprio Darwin chegou à sua teoria da evolução das espécies não por descobertas propriamente científicas, mas levado por uma predisposição seguindo o curso da filosofia que havia em sua época. Foi Herbert Spencer e não Darwin o primeiro a empregar a expressão "a sobrevivência do mais apto", e foi Spencer que concluiu que a evolução mostrava a possibilidade de uma gradual perfectibilidade para os seres humanos e outros organismos. O homem era parte da natureza, não superior a ela. Já que estamos falando de evolucionismo, qual é o ponto de partida que o evolucionismo adota para chegar às suas conclusões? Essa é uma pergunta muito importante e que raramente é feita. Por trás do modelo evolucionista, temos uma visão de mundo conhecida como naturalismo. O naturalismo assume que a realidade se resume ao mundo físico e todo o conhecimento humano seria limitado a isso. Os naturalistas se opõem ao sobrenatural, eles negam a existência de fantasmas, duendes, deuses e outras entidades assombrosas. Ou seja, isso é uma predisposição, o indivíduo já parte desse ponto e isso não tem nada a ver com a ciência em si. A maioria dos cientistas considera que as ideias naturalistas sejam absolutamente necessárias à verdadeira ciência. No entanto, é possível estabelecer cientificamente que tais pressupostos naturalistas sejam os mais adequados? Se pudesse, deixaria de ser uma suposição. Afinal, o pressuposto é uma escolha filosófica e não uma escolha que se apoia na ciência. Logo, o modelo evolucionista necessita de hipóteses ad hoc, as quais são usadas para defender uma teoria quando não se tem à disposição elementos que possibilitem uma compreensão objetiva e isenta da realidade. Um exemplo de hipótese ad hoc usada pelo evolucionismo é a biogênese. Mesmo o experimento de Ray Miller não conseguiu confirmar a sua validade. Oi, vai ter o sininho. Logo,
a ideia de que exista uma luta entre a ciência e a religião é falsa. Não há uma luta entre a ciência e a religião. Existe uma luta entre visões de mundo completamente diferentes, as quais influenciam o fazer científico e outras importantes áreas do conhecimento e da própria experiência humana. Cada uma dessas visões traz consequências práticas diferentes. Não dá para concluir que se trata apenas de uma questão de escolha. É uma questão de saber qual das visões explica melhor a realidade. Um dos episódios mais nefastos envolvendo a visão naturalista que afeta a ciência está relacionado com a chamada caça negra. O primeiro contato do homem europeu com os nativos da Tasmânia foi amistoso, mas num período considerado de colonização, entre 1800 e 1830, a população de tasmanianos passou de estimados 3.000 ou 5.000 pessoas a 135 pessoas. Eles foram caçados de todas as maneiras e mortos brutalmente. Por qual razão? Porque o pensamento científico da época considerava os tasmanianos como uma espécie abaixo do homem evoluído que era o europeu. Os tasmanianos eram considerados simplesmente como pouco mais do que animais. Ernest Haeckel, em seu The Wonders of Life, enxergava a similaridade dos nativos com símios e cães, considerando-os inferiores e, portanto, possuidores de vidas com um valor totalmente diferente às do europeu civilizado. Os corpos dos tasmanianos eram disputados por grandes centros de pesquisas que procuravam estudá-los a fim de provar que, de fato, a evolução era verdadeira. O próprio Darwin chegou a entrar na fila para receber um desses corpos para estudá-lo e comprovar que se tratava, de fato, de uma espécie de elo perdido entre seres mais primitivos e o homem atual. E o que poderíamos dizer sobre o criacionismo? O criacionismo bíblico parte do pressuposto de que os fenômenos naturais e a própria vida foram planejados por um Criador inteligente. Será que o criacionismo poderia ser considerado científico? Os criadores do método científico eram criacionistas comprometidos e alguns deles ainda figuram entre os maiores cientistas de todos os tempos, como é o caso de Sir Isaac Newton. Segundo Rossi, nos próprios anos da Revolução Científica, esse esquema teológico constituiu não simples resíduo de um distante medievo, mas uma força real e operante, que age sobre a vida e as atitudes, fornece à cultura uma série de orientações, um conjunto de pontos de referência, uma direção real, uma terminologia. E quais seriam alguns dos pressupostos do criacionismo? O criacionismo se baseia na ideia de que Deus está constantemente interagindo com a sua criação. Ao invés de um mundo totalmente estável desde o princípio, sem nenhum tipo de intervenção externa, a ideia de que Deus criou o cosmos do nada e está constantemente intervindo, agindo por meio de eventos como, por exemplo, o dilúvio, uma catástrofe universal. A ordem encontrada no registro fóssil é compatível com a descrição do dilúvio bíblico. Um exemplo, os fósseis de baleias encontrados na formação Pisco, no Peru. Os ossos estão em excelente estado de conservação, ao contrário do que seria de se esperar, porque quando uma baleia morre, crustáceos e demais invertebrados marinhos geralmente perfuram seus ossos, porque eles armazenam grande quantidade de gordura. Ao que tudo indica, houve um soterramento rápido daquelas baleias. Isso sem contar inúmeros fósseis encontrados, onde os animais que estão ali petrificados apresentam uma posição de dor, como se tivessem sido vítimas de uma morte rápida, catastrófica e não fruto de um processo natural. Tanto é que o processo de fossilização é algo extremamente raro, não acontece com muita frequência. Portanto, algo de diferente de um processo natural ordinário deu origem a esse fenômeno. Se temos de fazer escolhas, nós temos que pensar em níveis de pressupostos, discutir as duas propostas, evolucionismo e criacionismo, apenas pelo que elas são, pode levar a uma série de conflitos e perguntas. Afinal de contas, quais critérios são usados para comparar as duas versões da ciência? É impossível chegar a uma conclusão sem regredir ao nível das pressuposições, pelas quais os próprios cientistas acabam interpretando de maneiras diferentes os dados disponíveis da natureza. E você, o que pensa sobre esse assunto controverso? Não se esqueça de deixar aqui a sua opinião. Também compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. E caso você ainda não tenha se inscrito, aproveite a oportunidade
toda semana temos um vídeo novo. E nós esperamos você na próxima terça. Um forte abraço!